Você odeia limpar a casa? Me dá sua mão aqui, porque eu também, mas acho que depois de 35 anos eu consegui fazer as pazes com isso. Eu quero te levar numa conversa gostosa, misturando um pouco de psicologia, filosofia e, claro, algumas coisinhas práticas para entender por que a gente não gosta de fazer algo que, teoricamente, deveria ser básico na nossa vida. Meu nome é Larissa Kobelic, eu acredito que chique é ter conhecimento e por isso eu fundei a Claves, uma escola de cultura para mulheres, e eu quero usar alguns livros que a gente leu dentro da escola como fio condutor dessa conversa e que foram os responsáveis por me fazer mudar de ideia e ressignificar o trabalho doméstico. Eu acho que primeiro a gente tem que entender por que a gente não gosta do serviço doméstico. Talvez você, assim como eu, sempre viu uma mãe cansada, sobrecarregada, fazendo 1000 tarefas, e ela fazia aquilo não era com muito brilho nos olhos. Ela não gostava daquela situação. Eu tenho uma mãe que é louca por limpeza e eu acho que ela até gosta de limpar a casa, às vezes até demais, só que o problema é que ela sempre se sentiu extremamente sobrecarregada. Em um ambiente onde, bom, muitos ambientes que o marido não faz nenhuma atividade doméstica, os filhos também não, eu no caso, e sobra tudo para aquela mulher que já trabalhou fora o dia inteiro, ainda chega em casa e tem as responsabilidades, enquanto tá todo mundo sentado, todo mundo comendo, e tem como não ficar com raiva? E quando chega fim de semana também, né? É o momento de fazer aquela faxina, considerando que a gente tá falando aqui de uma classe social média, média-baixa. Então talvez você, assim como eu, foi um pouco traumatizada por essa situação. E na verdade, eu acho que esse foi o ponto de partida. Por que eu busquei ressignificar o trabalho doméstico? Porque eu me peguei sendo essa pessoa e eu não queria que a minha filha me visse fazendo as coisas aqui em casa com raiva, nervosa, sabe? Com desgosto. Então eu falei, nossa, eu preciso cortar esse ciclo. Como fazer isso? A verdade é que não caiu no meu colo nenhum livro que me ajudasse exatamente. Foram a soma de coisas que eu li e fui absorvendo, como vocês vão ver. O primeiro livro, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês aqui é um livro de estoicismo, que é uma corrente filosófica. Esse livro é A Guide to the Good Life. Eu já falei sobre ele no meu Instagram algumas vezes. E ele tem um conceito aqui que ele se chama visualização negativa. Ele fala para você pensar em piores cenários, porque a gente tem que primeiro estar preparada para os piores cenários. A gente tem que saber que a gente não precisa sempre ter mais, a gente pode se contentar com o que a gente tem. E os estoicos, eles falam muito também aqui a parte do desejo, né? Que a gente tem que controlar nossos desejos. O que ele fala aqui no livro, em um capítulo, é assim: nós deveríamos pensar como que a gente se sentiria se a gente perdesse as coisas materiais que a gente tem, incluindo a nossa casa, nosso carro, nossas roupas e a conta no banco. A questão toda aqui é, se você só é feliz pelo carro que você tem, pelo dinheiro que você tem na conta no banco, pela faxineira que você tem na sua casa, se alguma coisa acontece e você perde algum desses elementos, você perdeu sua felicidade. Então, é como se a sua felicidade estivesse muito frágil. E eu conversei isso muito com meu marido, e no momento até na pandemia, que a gente morava num apartamento pequeno, não podia ter ajuda em casa, enfim, era tudo muito controlado no Chile. E eu falei pra ele, a gente tem que ser feliz nessa casa pequena. Porque se a gente não for feliz aqui, a gente vai estar sempre... o nosso relacionamento é muito frágil. Porque ser feliz em uma casa grande, ser feliz em uma casa com ajuda, onde todo mundo faz tudo pra gente, é fácil. Só que se a gente acontece alguma coisa batendo na madeira e perde isso, a gente perdeu tudo, a gente perdeu inclusive nosso relacionamento. Então, a gente conversava muito sobre isso, sabe? E eu acho que aqui é o start que eu comecei também a pensar, bom, se eu dependo de alguém pra limpar a minha casa pra ser feliz, eu tô com um problema. Então, esse livro aqui foi o primeiro start. O segundo start eu li no Kindle, então ele não tá aqui o livro, mas é o livro O Segredo da Dinamarca. Não sei se você sabe, mas a Dinamarca é considerado um dos países mais felizes do mundo e ganhou diversas vezes seguidas. E a autora, se eu não me engano, ela é inglesa, e o marido foi transferido pra Dinamarca, ela levou um choque cultural e ela era jornalista e tentou entender o que faz esse povo tão feliz. E no livro, ela comenta que as pessoas trabalham 34 horas na semana, e o mais interessante, eles não querem trabalhar mais para ganhar mais, para ter uma casa maior e delegar o serviço. Eles querem continuar trabalhando pouco, ganhando compatível com aquela situação, cuidando da própria casa, porque eles veem isso como uma coisa cívica, uma coisa básica de um ser humano que é autônomo. E no livro ele conta que algumas particularidades, no inverno tem neve, tem que limpar, e ele fala aqui, ó, o dinamarquês deve limpar toda a extensão da sua calçada e mantê-la livre de neve das 7 da manhã às 10 da noite. Parece que isso é um dever cívico, inegociável, e os jornais mostram diariamente fotos da primeira-ministra dinamarquesa cumprindo o dever dela. O que está implícito aí é que,
Se ela pode governar o país e limpar a neve da frente da casa dela, o restante de nós não tem desculpa para fazer isso. É uma questão de mentalidade, é uma questão cultural. A casa é minha, eu cuido da minha casa. E aqui também fala, né? Os dinamarqueses não acreditam que comprar mais coisas traga felicidade. Um carro maior só faz você ter que pagar mais imposto na Dinamarca. Uma casa maior só faz você levar mais tempo para acabar a faxina. Eu fiquei encantada do jeito que os dinamarqueses vivem e tem também até a parte do design, né? O design é minimalista, então é mais fácil também de limpar. Eu considero um pouco chato até aquele design, mas enfim, é gosto. E eles veem o design também como ter uma função, né? As coisas têm uma função, principalmente nesses países nórdicos. É claro que existe uma diferença socioeconômica entre Brasil e Dinamarca. Com certeza. É claro que há uma diferença do tamanho da Dinamarca para o tamanho do Brasil. Claro que há uma diferença. Mas eu acho que tem algumas coisas na mentalidade que a gente pode adaptar e trazer sim para nossa vida. Um outro livro que eu li, que eu acho que foi um dos melhores livros da Claves nesse ano, que é 4.000 Semanas, Gestão do Tempo para Mortais. Vou deixar o link aqui para vocês adquirirem, quem quiser. E teve uma parte aqui que é engraçado, que talvez as pessoas passaram por essa parte e não deram muita ênfase, né? Muita atenção. Mas ela me pegou muito. E tem uma parte aqui, na página 20 do livro em inglês, que ele fala dos fazendeiros medievais. O fazendeiro medieval, ele acordava com o sol nascendo, dormia quando o sol se punha, e todos os dias ele tinha que ordenar a vaca, fazer o pasto. Ele nunca cogitou otimizar essa tarefa, porque ele entendia que essas tarefas eram infinitas. Todos os dias ele teria que fazer. E isso fez, nossa, na minha cabeça eu falei, gente, eu preciso fazer as pazes que o serviço doméstico, ele é infinito, porque a casa é um órgão vivo. Todo dia nós cozinhamos, todo dia nós dormimos e temos que arrumar a cama, todo dia nós vamos no banheiro, então tem que limpar o banheiro. Então eu parei de querer tentar otimizar tudo da melhor maneira possível para fazer o menos de esforço possível e eu comecei a tentar trazer as tarefas que eu tinha que fazer então no meu dia a dia. Hoje eu coloquei em cada banheiro um negocinho de limpar a privada, em cada banheiro. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? Bom, enfim, pode ser que no Brasil também, mas dentro ali do espacinho de fazer xixi. Eu já deixei ali, então uma vez por dia, 2 vezes por dia eu já passo. E antes não, o que eu fazia antes? Eu deixava lá embaixo, 1 para 3 banheiros, e aí eu ficava para cima e para baixo com esse negócio. Então também tratei de otimizar, mas entender que eu ia ter que trazer isso para o meu dia a dia de maneira fácil. Um outro livro que a gente leu na Claves, eu li no Kindle, por isso que ele não tá aqui, que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Ali eu consegui entender também que a gente, nós aqui, mulheres, nós podemos ser um pouco insuportáveis. A verdade é que nós fomos criadas para cuidar da casa, né? E a nossa geração, aqui, 30 a mais, os nossos maridos, as coisas estão melhorando, mas provavelmente eles ainda não foram. Eles não dão a devida importância que a gente dá e a gente espera que eles dê. E a gente espera que eles façam as coisas que estão na nossa cabeça, que a gente já é despachado e faz. E quando eles fazem, a gente reclama de tudo. Não tá bom, nunca está do nosso nível. Então eu lembro disso até, né, da minha mãe que eu comentei ali no começo. Quando a minha mãe pedia pra gente fazer alguma coisa, limpar o banheiro, nunca estava bom. Então a gente já fazia com aquela sensação de que a gente não vai conseguir suprir a expectativa. E isso também desmotiva. A gente tem que entender que eu acho que, né, em um momento eu pensei, nossa, eu não queria ser babá, né, de homem, de ficar dando essas dicas. Só que é relacionamento humano. Vai ter um outro livro que a gente vai ler no próximo ano da Claves, que as pessoas funcionam dessa maneira. A gente tem que motivar as pessoas o tempo inteiro, ou os filhos, ou no trabalho, funcionário, é a mesma coisa. Claro que tem sociedades, como por exemplo na Dinamarca, nos países nórdicos, na Europa no geral, que eu acho que os homens já foram criados de maneira diferente culturalmente. Nós da América Latina, vejo aqui nos Estados Unidos mais ou menos, morei já no Chile, eu acho que a gente ainda está muito longe do que um homem dinamarquês, um homem nórdico faz. Então, tem também essa diferença cultural. E se eu não me engano, foi nesse livro também que eu comecei a pensar no trabalho doméstico como uma questão mesmo de privilégio, né? Na própria Dinamarca, então, a gente já consegue ver no livro que eu mencionei, que é um país desenvolvido, onde cada pessoa cuida do seu lar, onde a desigualdade é baixa e até seria caríssimo contratar uma pessoa. É a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguém para limpar a sua casa todos os dias, igual existe no Brasil, isso nem existe aqui. E se isso existe, é coisa para milionários, bilionários. Porque só como referência, uma pessoa para limpar a minha casa aqui nos Estados Unidos, é uma casa grande, ok. Mas é $200 e ela vai gastar 2 horas aqui mais ou menos.
tudo se paga à parte. Se quiser limpar a janela, se paga à parte. Se você quiser limpar o forno, se paga à parte. Não existe isso de você comprar a hora inteira da pessoa, ali 8 horas por dia da pessoa. Você chega na minha casa às 8 e sai da minha casa às 4 da tarde. Isso não existe aqui. Não existe porque seria absurdamente caro. Porque para essas pessoas que fazem uma faxina em 2 horas e ganham $200, é só você fazer a conta quanto que ela ganharia numa casa de uma pessoa. É só fazer a matemática. Então, eu não conheço uma pessoa, até as pessoas mais ricas que eu conheço aqui nos Estados Unidos, que tem ajuda todos os dias como nós temos no Brasil. Então, isso é um pouco uma diferença de questão de país desenvolvido para subdesenvolvido. Eles têm, sim, faxineira, que vem uma vez na semana, 2 vezes na semana. Cozinhar e limpar a casa, nem pensar, você paga separado. Limpar a casa é lavar roupa, se quiser que lave a roupa, você paga separado. Eu, sinceramente, acho justo. É só uma questão mesmo de como os países lidam com isso. Os Estados Unidos, similar à Europa, né? Contratar alguém na Europa para ir todo dia, isso não existe também. E uma coisa que eu gosto muito é ver também pessoas que pensam um pouco diferente. Enquanto a gente viu aqui as pessoas valorizando, e o trabalho doméstico faz parte da vida, faz parte, é infinito, ele faz parte de nosso dever cívico. Um livro que a gente leu na Claves, que é o Almanac do Naval Ravikant, ele é um indiano que ele veio para os Estados Unidos, era muito pobre, hoje ele é milionário, bilionário, e esse livro dele, na verdade, ele foi escrito por uma pessoa que compilou, ele pegou todos os documentos que ele postava no Twitter, se eu não me engano, dava entrevista, e o Naval, um dos conceitos principais dele é o seguinte: você não deve alugar a sua hora. Então ele fala muito aqui de que você tem que, de repente, fazer a conta de quanto que você ganha por hora, e qualquer coisa que seja menos que isso não vale a pena você fazer. Então, por exemplo, se você fez a conta aqui, a minha hora de trabalho é $100, é mais fácil eu contratar alguém para limpar a casa, porque eu vou levar 4, 5 horas limpando a casa, então é mais fácil eu pagar 200 para alguém fazer. Isso vai um pouco não, vai muito contra o que a gente viu aqui dos filósofos, de valorizar as coisas. E eu gosto desse conceito do Naval, mas eu aplicaria ele para um meio mais de trabalho mesmo. Um meio de que no trabalho, para eu fazer uma atividade todos os dias, me custa tanto tempo. Se eu contratar um estagiário, se eu contratar um assistente, se eu contratar um coordenador, vai ser mais barato. Então, legal, vale a pena. A questão pra mim é quando a gente pega isso e quer aplicar na vida pessoal pra qualquer coisa. Então, nossa, não vale a pena levar meus filhos na escola se for assim. Mas aquilo gera um afeto, a criança gosta que você leve ela na escola. Sempre que possível, né? Tem gente que não dá e não dá, ok, mas no geral, se você puder, faça e não delegue. O que eu quero te falar aqui é que por muito tempo, quando perguntavam pra mim um sonho, algo que eu gostaria, um sonho de consumo, eu sempre falei que, nossa, eu queria muito voltar pro Brasil e ter uma faxineira e ter um ajudante do lar, né? E na verdade, se você perguntar pra mim hoje, isso já não é mais tão importante. E a questão é, se você tem ajuda na sua casa, né, ótimo, não tem problema. Eu acho que a gente também tá ajudando até a economia, né, dando emprego, principalmente se você remunera bem essa pessoa. Mas a questão é que entender que algumas coisas você vai ter que fazer e tá tudo bem. E claro, né, que em um momento que a gente tem ajuda, a gente sobra tempo para fazer outras coisas. O que eu só tenho me questionado muito é o que a gente está fazendo nesse tempo que sobra, então, de tanta coisa que a gente está delegando, sabe? A gente está delegando brincar com os filhos, a gente está delegando levar e buscar, a gente está delegando limpar a nossa casa, cozinhar, a gente está delegando boa parte da nossa vida, e quando a gente vai fazer a conta e vai olhar, a gente simplesmente tá fazendo o que com esse tempo? Tá nas redes sociais? Sabe? Então eu acho que essa é a reflexão. E se eu puder te dar uma dica prática, né, de como é que eu tô fazendo isso, eu fiz essas pequenas mudanças ali, operacionais mesmo, igual eu mencionei, que é deixar as coisinhas de limpar o banheiro dentro do banheiro. Eu melhorei a lavanderia, eu vi que tava com muito problema na hora de lavar roupa, e ficava as coisas jogadas, e a gente misturava o que tava limpo com o que não tava, então eu comprei também uma coisinha barata na Amazon para organizar as roupas. São pequenas coisas que ajudam demais. E eu comecei a trabalhar essa mentalidade e fazer as coisas. E ao encarar que as coisas não têm fim, você não fica desesperada para acabar, sabe? Porque não tem fim. E ao melhorar esse meu ânimo, eu melhoro o ânimo da casa e eu melhoro o ânimo de que a minha preocupação maior era a minha filha ficar traumatizada também das atividades. Então, hoje a minha filha me vê e ela já está me ajudando. Ela até limpa banheiro. Gente, é muito engraçado. Eu não ensinei isso pra ela, eu não falei pra ela fazer. Mas ela me viu fazendo com alegria e quis fazer. E ela adora limpar paninho. Então, assim, vai virando natural. Então, eu tô cumprindo meu objetivo. Eu não quero preparar minha filha para um momento que ela só vai ser feliz se alguém limpar a casa dela pra ela.
Eu quero que ela, bom, você tem que limpar a tua casa, tem que estar feliz com essa situação, e se você puder ter ajuda, ótimo, legal. Mas não que isso seja uma necessidade básica da sua vida. E também não tô falando aqui, né? Você é uma casa muito grande que você mora, enfim, muita gente pra cozinhar também, né? Você entendeu, né, moça? A gente não tá aqui pra julgar, a gente tá aqui pra, ó, dar uma filosofada. E esse papo gostoso só aconteceu porque eu li alguns livros na Claves que me fizeram mudar a perspectiva. E o mais interessante é que nenhum desses livros se chama Como Arrumar a Sua Casa Feliz. Esse aprendizado, essas conexões aconteceram de forma natural, elas aconteceram enquanto eu lia sobre outras coisas. E aí, quando a gente está lendo com atenção, com cuidado, a gente vai conectando os pontos. E é isso que faz a gente evoluir, sabe? Porque o que importa não é só o acúmulo da informação. Você lê muita coisa, lê rápido, ou para marcar que você leu, para dizer que você leu, ou para ter informação. O que importa é o que você faz com isso e como isso afeta a sua vida. Então, esses livros são maravilhosos. Se eu puder indicar um livro para vocês, eu acho que 4.000 Semanas, Gestão do Tempo para Mortais é maravilhoso. O livro do Estoicismo também, mas ele não tem em português. A Guide to the Good Life também é incrível. O do Naval também, sou suspeita, entendeu? Mas cada um com um propósito. Meu nome é Larissa Kobelic. Se você acredita que estica ter conhecimento, vem pra Claves.